Olá amigos, eu sou Ariovaldo Júnior e quero te convidar para uma conferência que estaremos realizando aqui em Uberlândia, Minas Gerais, de 26 a 28 de maio. Estamos trazendo pessoas de vários lugares do Brasil para compartilhar uma palavra no sentido de discernirmos melhor aquilo que vem a ser a diferença entre o organismo igreja e a organização. Eu espero você aqui. Inscrições pelo site www.saldaterra.org/conferência. Ligar o cronômetro para nós não ficar aqui 1 hora, né? Boa noite todo mundo aí, galera. Sejam bem-vindos aí a mais um culto, mais um tempo da gente estar juntos. Ontem foi um dia especial assim pra gente, porque teve um encontro de pastores lá no acampamento Sal da Terra, e fazia muito tempo que eu não pisava lá. Então, para mim foi muito especial assim, foi muito singular, porque me veio à memória tudo aquilo que eu já vivi ali naquele lugar. Foram tantos acampamentos, foram tantos encontros, retiros que marcaram a minha vida. E além da comunhão, além de ouvir homens que nos inspiram, além de ouvir homens que estão à frente do Ministério Sal da Terra aí, desde a sua fundação, e é sempre bom você ouvir homens que temem a Deus, que estão entregando a sua vida por completo. A gente teve lá o João Tavares, que tem só 34 anos de pastoreio, então foi um tempo muito massa. E isso foi apenas para confirmar algo que Deus já estava falando no meu coração. Foi apenas para confirmar aquilo que o Espírito Santo de Deus já estava me incomodando. Até foi citado lá, até foi falado um pouco. E é isso que eu queria compartilhar aqui hoje. Então você abre sua Bíblia aí lá em Apocalipse, no capítulo 2. Primeiro, Apocalipse, capítulo 2. Quem não trouxe a Bíblia está ali no muro. Mas traga sua Bíblia ou instale no seu celular, gente, pelo amor de Deus. Mensagem à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso escrevo o seguinte: essa é a mensagem daquele que, segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalham muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más e sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não o são. E assim vocês descobriram que eles eram mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. Porém, tem uma coisa contra vocês. É que agora vocês não me amam mais como me amavam no princípio. Lembrem do quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do lugar. Mas vocês têm a seu favor isto: odeiam os nicolaítas, odeiam os nicolaítas, o que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida, que cresce no jardim de Deus. Até aí. Amém. Essa é uma paulada assim que Deus começou a dar nas principais igrejas ali da época, usando a vida de João, que tem essas revelações do Apocalipse. E no começo ali desse livro ele começa enviando essas cartas, ele começa a ponderar coisas que Deus estava falando com ele para que ele pudesse comunicar essas igrejas ali da época. Em especial Éfeso. Quando a gente pega na história, quando a gente vê todo o Novo Testamento, a gente vê que Éfeso ela é uma cidade singular, ela é uma cidade bem diferenciada das outras que ele vai citar aqui depois. Então, quando a gente vê essa cidade de Éfeso hoje, é lá onde fica a Turquia, lá na Ásia Menor ali. Então, essa cidade, por muito tempo, ela foi a segunda maior cidade do Império Romano, atrás apenas de Roma.
nela tinha 250 mil habitantes, dizem as estimativas. Então, com isso, ela era a segunda maior cidade do mundo também na época. Isso o Wikipédia falou para mim. E lá na cidade de Éfeso, quando você lê lá em Atos, quando você começa a estudar a história da igreja, era onde ficava o templo da deusa Artemis. Só que na Bíblia fala da deusa Diana. Então lá foi construído um enorme templo em adoração a essa deusa, Diana, que os pagãos e que a galera ali da época venerava. E foi levantado tipo uma catedral lá do Edir Macedo de São Paulo, daqueles naipes lá. Mas era bem maior, eu acredito. Então era muito grande. Então eles adoravam essa deusa lá. E esse templo, na época, era uma das 7 maravilhas do mundo. Só para vocês terem uma noção do tamanho e da grandiosidade que era isso. E lá também tinha um dos maiores teatros do mundo, que cabiam, segundo o Wikipédia, 25 mil pessoas. Então vocês imaginam o tamanho do teatro que tinha lá. E lá também era conhecido com aquelas lutas dos gladiadores, e que a galera fazia aquelas lutas muito loucas lá, que se matavam uns aos outros. E Éfeso se destacava também pelas iniciativas culturais, pelas escolas filosóficas, pelas escolas de magos e outras religiões pagãs. Então Éfeso era uma grande referência, era uma grande potência ali na sua época. E as pessoas que viviam em Éfeso eram pessoas de condições financeiras boas, eram pessoas intelectuais, eram pessoas instruídas. E quando você pega a carta de Paulo à igreja de Éfeso, você vai ver a luta que eles travavam para que eles pudessem combater a obra dos nicolaítas, que ele falou aqui, que eram pessoas que ensinavam outro tipo de doutrina, eram pessoas que ensinavam outra religião, que ensinavam ao povo a adorar outros deuses. Então Éfeso e os cristãos que começaram a igreja ali, eles tinham essa luta em combater esse tipo de pensamento filosófico, que grandes filósofos, grandes pensadores da época surgiram dali, porque ali eu creio eu que devia ser mais ou menos São Tomé das Letras aqui do Brasil, ou lá onde o Christian está. Havia um misticismo, havia um clima de religiosidade que levava as pessoas à adoração a outros deuses dentro dessa cidade. Então essa cidade era grande, era uma cidade que fazia muita diferença ali. Então é bom a gente entender isso para que a gente tenha uma noção daquilo que é essa carta que foi escrita a essa igreja. Para que a gente não pense que Éfeso era uma igreja que estava lá, era uma igrejinha. E quem já foi em cidade grande aqui, quem já foi em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e tudo mais, sabe como é uma vida numa cidade grande. Sabe, às vezes, só de passar a correria que sabe as dificuldades de transporte, sabe como as pessoas pensam. Então, São Paulo, muitas vezes as pessoas falam aí que não tem amor, né? Não tem amor em SP. Tem até uma música. Então, grandes cidades que abrigam uma variedade de pessoas, de estilos, de pensamentos diferentes, elas têm essas particularidades, elas têm essas singularidades que a gente precisa se atentar. Então, Éfeso era isso. Agora, a igreja de Éfeso, como é que era essa igreja? Paulo, na sua 3ª viagem missionária, ele vai para Éfeso ajudar os cristãos que estavam começando um trabalho ali. Então, Paulo, ele auxilia Apolo, que já estava trabalhando, já estava com o discipulado, já estava ensinando o caminho de Deus, e Priscila e Áquila, que era um casal de cristãos também, que estavam ali plantando e semeando a mensagem de Jesus. E Paulo ficou por ali por 3 anos. Paulo ele se mudou para Éfeso e permaneceu por 3 anos, ensinando, mostrando o caminho, combatendo lá os falsos mestres, combatendo as religiões pagãs. Então Paulo ficou por ali 3 anos, estabelecido, ensinando, pregando. Isso a gente vai ver lá em Atos. Então, Paulo, ele sabia que aquela cidade ela era estratégica. Paulo sabia que aquele lugar, ele era um lugar fértil para que o reino de Deus se estabelecesse, para que o reino de Deus fosse anunciado.
Então, ele foi ensinando essas pessoas, Apolo, Priscila e Áquila, para que eles continuassem o trabalho, para que eles tivessem uma noção do que era ser igreja, para que eles tivessem uma noção daquilo que era o evangelho puro e genuíno, para que eles não começassem a ensinar heresias. Então, Paulo teve esse tato, teve essa sensibilidade de ficar por ali por 3 anos. E Paulo, ele enviou Timóteo para aquele lugar. Paulo discipulou Timóteo para que ele pastoreasse, para que ele cuidasse da igreja lá em Éfeso. Então, quando você pega as cartas de Paulo a Timóteo, as 2 cartas fazem todas as referências à realidade dessa igreja ali naquela época. Então, quando você lê lá as cartas de Timóteo, você vai perceber quais eram as dificuldades, você vai perceber o nível de ensino que Paulo dava para Timóteo. É um pouco diferente quando você olha lá as cartas de Coríntios, quando o povo estava brigando na ceia para comer um monte de pão, para ficar embriagado, uns pegando as mulheres dos outros e aquela baixaria danada. Então, quando você vê as cartas de Efésios, você vê que ela tem uma profundidade de ensino maior. Você vê que Paulo, ele queria ensinar o evangelho puro e simples. E quem já leu Efésios, a carta de Efésios, quem já leu Timóteo, quem já leu lá Atos, vai perceber isso. Tanto é que um dos temas do Ministério da Saúde da Terra esse ano está em Efésios 4, que é andeis de modo digno da vossa vocação. E aí lá ele começa a descrever um monte de coisas. E aquilo ali, a gente vai mastigando, a gente vai guardando no nosso coração, e são coisas profundas que ele fala. São coisas que são para pessoas maduras, pessoas inteligentes e pessoas que procuravam o evangelho genuíno. E lá em Éfeso, foi palco de alguns acontecimentos lá em Atos. Foi palco de 2 acontecimentos principais que mexeu com aquela cidade. Vocês imaginam uma cidade que vivia da adoração a essa Diana, que tinha esse templo, e que a economia local ela era movimentada muito com essas pessoas que vendiam coisas, vendiam artigos, vendiam estátuas, vendiam correntinha e por aí mais. Então ela era uma cidade que vivia desse turismo espiritual. Vivia desse turismo, das pessoas irem lá para poder venerar Diana. Então, quando a gente vê a história lá em Atos, quando um cara lá achou que tinha autoridade suficiente para expulsar um demônio, porque ele via Paulo expulsando e ele queria fazer igual. Só que ele não tinha autoridade, ele não tinha a manha, ele não sabia o que ele estava mexendo. Então, ele chega no endemoniado que estava lá, e aquele endemoniado vira para ele e fala: quem que é você? Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas você eu não conheço. E aí o endemoniado vai e dá um couro nele, rebenta ele. Fala lá que ele apanhou mesmo. Então aquilo ali mexeu com a galera. As pessoas que viram aquilo, elas se converteram ao evangelho por conta desse acontecimento. Lá em Efésios também, foi aonde os lenços e as toalhinhas de Paulo, elas curavam. Era onde as pessoas encostavam nesses objetos pessoais de Paulo e elas eram curadas. As pessoas que estavam endemoniadas, elas eram libertas. Então aquilo ali, para quem via, era um milagre. Para quem via, era algo sobrenatural. Então vocês imaginam as pessoas vendo e vivenciando isso, elas iam se convertendo, elas iam entregando a sua vida para Jesus. E toda a narrativa de Atos, ela vai contar, ela vai descrever isso, de como Éfeso foi abalada pelo trabalho de Paulo. Como Éfeso foi abalada pelo trabalho dessas pessoas que começaram o evangelho ali. E lá em Éfeso também, foi aonde muitos feiticeiros e bruxos, eles queimaram um monte de livros de bruxaria, de feitiçaria ao público, porque elas se converteram a Deus. E fala lá que o valor que foi queimado era de 50 mil moedas de pratas.
E se a gente for converter isso para hoje, uma moeda de prata, ou uma dracma, que fala em outras versões, queria dizer um dia de trabalho. Então você pega um dia de trabalho, vamos jogar aí R$50, vezes 50 mil, isso daria 2,5 milhões de reais. Então vocês imaginam aqueles caras queimando 2,5 milhões em livros de bruxaria e feitiçaria. Foi isso que aconteceu em Éfeso. Foi lá que as pessoas foram impactadas, foram lá que as pessoas viram tudo isso que aconteceu ali no começo. Foi lá onde Paulo ficou mais tempo, ensinando, pregando, doutrinando, discipulando os cristãos ali. Foi lá em Éfeso que o apóstolo do amor, ele viveu por um tempo. O apóstolo João. Em um momento da sua vida ele se mudou para lá e creio eu que ele contribuiu para que essa igreja ela fosse conhecida como a igreja do amor. Quando você pega lá em Efésios, capítulo 1, você vai ver que Paulo cita a igreja de Éfeso com alegria. Ele elogia aqueles irmãos pela fé que eles tinham em Jesus e pelo amor que eles tinham uns pelos outros. Essa era a característica principal daquela comunidade, daqueles cristãos que viviam ali em Éfeso. Então Paulo, ele, além dessas características, dessas qualidades, ele elenca tantas outras em Efésios. Daqueles irmãos serem perseverantes, daqueles irmãos não tolerarem aqueles que ensinavam falsas doutrinas. Então, a igreja de Éfeso ela foi conhecida por isso, pela fé que eles tinham em Cristo e pelo amor. Pelo povo que temia a Deus e rejeitava falsas doutrinas. Então essa era a igreja de Éfeso. Essa era a igreja em que Paulo plantou. Vocês imaginam Paulo, que escreveu mais da metade do Novo Testamento, plantando uma igreja. Essa igreja ela não tinha erros, essa igreja ela era perfeita, porque ela foi plantada por Paulo. Essa igreja ela era irrepreensível, porque Paulo foi o cara. Ele escreveu mais da metade do Novo Testamento, e tudo aquilo que está escrito aqui, aqueles irmãos receberam pessoalmente. Eles se reuniam, eles conversavam, eles oravam. Paulo estava ali chorando junto, rindo junto, andando junto. Então, quando a gente olha para a igreja de Éfeso, a gente vê que parecia uma igreja perfeita. Parecia uma igreja que não tinha nada a falar mal. Era uma igreja que eles trabalhavam muito. Imagino eu que eles prestavam, igual a Ari falou, muita assistência aos órfãos, às viúvas. Eles tinham suas programações, agora eu estou contextualizando para a gente, eles trabalhavam com evangelismo, eles faziam grandes coisas, o trabalho para eles não era problema. Eles eram perseverantes, eles não desfaleciam da sua fé, eles não desistiam. Era um povo que amava a palavra de Deus acima de todas as coisas. Era um povo que não negociava e não conversava com tudo aquilo que era a aparência do mal. Porque eles colocavam a palavra de Deus em primeiro lugar. Eles colocavam os ensinamentos de Paulo, os ensinamentos de Cristo, e aquilo para eles era um pilar. E por mais que existissem inúmeros falsos mestres, por mais que existissem inúmeras religiões ali sendo pregadas e anunciadas, aquele povo eles eram convictos. Eles não desfaleciam. Eles eram corajosos. Eles anunciavam. Eles falavam. Eles pregavam. Eles não tinham medo de enfrentar essa galera aí que adorava de ano. Eles não tinham medo de chegar lá na praça e começar a pregar o evangelho. E em uma dessas ocasiões em que Paulo começou a pregar lá, a galera começou a fazer um protesto ali. A galera começou a perseguir Paulo, que a história conta lá que eles queriam linchar ele, queriam bater nele, matar ele.
E aí alguns que estavam ali no meio acalmaram os ânimos, conversaram e foram para outro lugar para tentar resolver o BO. Mas aquilo ali mexia com o povo. Falar de Deus naquela época ali, e nessa cidade em específico, era algo desafiador. Mas esse povo, eles não tinham medo. Eles eram corajosos. Eles eram servos uns dos outros. Aparentemente era uma igreja perfeita. Mas aí, lá em Apocalipse, no versículo 4, Deus faz uma ressalva. Porém, tem uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam mais como eu amo no princípio. Lembrem de como vocês me amavam. Lembrem de quanto vocês caíram. Arrependam-se. Então aquele povo, eles começaram, ao meu ver, a relaxarem. Eles começaram a abrir mão de certas coisas que não deveriam ter abrido mão. Aquele povo, apesar do trabalho, apesar do amor que eles tinham uns pelos outros, apesar da perseverança, apesar de pôr à prova aqueles que falavam mal do evangelho, apesar de ser uma igreja que pregava a verdade acima de tudo, eles haviam perdido o amor. Eles haviam perdido a base, o principal na vida cristã, o amor. E quando, irmãos, a gente perde o amor, quando a gente perde essa base, essa coluna de sustentação na nossa vida e na vida da igreja, o destino de nós e da igreja é morrer, é sucumbir. Não adianta nada a gente empenhar em projetos sociais, não adianta nada a gente fazer evangelismo nas ruas, não adianta mais a gente fazer um louvor legal, não adianta nada, não vai adiantar nada nós formos amigos uns dos outros se não tiver amor. Tudo isso vai perder o sentido. Tudo isso vai perder a noção daquilo que é o senso de direção e propósito para as nossas vidas. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, que ele fala do hino do amor, eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que poderia até tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu próprio corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria de nada. Quem ama é paciente, é bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é uma imagem imperfeita no espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Amém? É o amor, irmãos. É o amor que vai nos sustentar. É o amor que nos une.
É pelo amor uns pelos outros que nós vamos ser conhecidos lá fora. Foi isso que Jesus falou. Então, se não houver esse amor genuíno, se não houver o resgate desse amor que constrange, desse amor que não se alegra quando alguém faz uma cagada, quando alguém faz algo mal, desse amor que não se arde em ciúmes, que não é grosseiro, que não falha, que não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, é esse amor. É esse amor que tem que nos sustentar. Porque senão não vai passar de falsidade, de hipocrisia. Por que a gente se esquece? Quando ele fala para que aquele povo voltasse ao primeiro amor, ao amor do princípio, onde tudo começou ali com eles, ele não estava falando de fogo, ele não estava falando de cair no chão, de voar, de ver os gravetos pegando fogo, de ter a unção do riso, do leão, etc. Ele não estava falando disso, mas ele estava falando dessa base sólida que tem que estar construída a nossa vida. Mas acontece que é verdade que com o passar dos tempos, com o passar dos anos, o nosso coração ele vai sendo bombardeado, ele vai sendo machucado com um monte de coisas. Raízes de amargura, falta de perdão, falta de honra e inúmeras outras coisas que vão sendo como tiros, como pauladas, como pedradas no nosso coração. E isso vai fazendo com que o nosso coração ele deixe de amar. Isso vai fazendo com que o nosso coração ele deixe de ter a esperança na igreja de Cristo. E aí, ao invés da gente se tornar daqueles que vão ser resposta de oração para as nossas próprias orações e para as orações dos outros, a gente passa a criticar tudo. A gente passa a falar mal de tudo. A gente passa a não aceitar mais nada que é falado, que é ensinado, que é dito. E aí o nosso coração ele vai se blindando. O nosso coração ele vai virando uma pedra mais dura que o cimento, que nada quebra. Com o passar dos anos, do tempo, a gente precisa crescer. Isso é verdade, deixar de ser menino. Então existem coisas que a gente vai ter um entendimento melhor mesmo. Que a gente vai aprender, que a gente não vai mais ficar brigando, que a gente não vai ficar mais apanhando, que a gente vai entender melhor. Mas o problema é quando a gente fica do contra apenas por esporte. Quando nada está bom, quando nada agrada, quando o louvor é ruim, quando a palavra é ruim, quando a igreja é ruim. E aí a gente começa a entrar num viés que às vezes não tem volta. Que é onde o amor se foi. É onde a esperança ela já não existe mais. Onde já não há mais espaço no nosso coração para que haja cura. Por que no começo da nossa conversão a gente era tão animado às vezes? Aquele fogo, aquela paixão, aquele desejo de servir, de fazer as coisas. E a gente não esperava nada em troca, a gente não queria o reconhecimento, a gente não queria a glória, a gente não queria ser chamado aqui na frente, a gente não queria dinheiro, a gente não queria nada, mas o simples fato de levar a mensagem, de servir uns aos outros, isso alegrava o nosso coração. Mas aí vai passando o tempo, a gente vai ficando chato, a gente vai ficando enjoado. E aí a gente já quer a coroa, a gente já quer a glória, aquele cara que está falando ele é ruim, aquela denominação não presta, e por aí vai. Porque o nosso coração já foi envenenado. Porque o principal alvo do diabo é roubar o amor genuíno de nós. Porque ele sabe que um coração que não ama, ele é capaz de fazer as mais cruéis coisas.
Hoje a gente vê a maldade que está no mundo. Hoje a gente vê o noticiário, a gente vê as tragédias que acontecem por aí. Isso tudo é fruto de corações que não amam mais. A gente vê casamentos terminados, a gente vê relacionamentos de vários anos sendo desfeitos por causa de corações que não amam mais. Agora, ao invés da gente conversar e dialogar numa boa, a gente começa a entrar em discussões políticas e ideológicas que nos afastam uns dos outros. Então, às vezes, a gente prefere ganhar uma discussão e perder um amigo. A gente prefere brigar e bater o pé e falar que eu estou certo, e isso vale no nosso casamento, isso vale no nosso namoro, isso vale dentro de casa, na família, isso vale em discussões políticas. E a gente bate o pé e não volta atrás. E aí a gente prefere ganhar a discussão e perder um amigo, e perder uma esposa, e perder um filho, e perder um pai, e perder uma mãe. A gente prioriza, às vezes, a agenda, prioriza os cultos, e a gente se esquece do principal, do relacionamento. Antes, não havia esforços, não havia nada que atrapalhasse para que a gente pudesse estar junto. Antes, não havia nada que tirasse o nosso foco. Mas hoje, qualquer coisinha tira o nosso foco. Qualquer programação na TV já nos faz ficar em casa. Qualquer série que é lançada já é motivo para a gente não participar de mais nada. E aí aquela alegria, aquela disposição que antes tínhamos, ela vai se perdendo. Porque é mais cômodo para mim ficar em casa. É mais cômodo para mim ir para outro lugar às vezes. E aí, como eu preguei da outra vez, a gente passa a olhar a igreja como um clube social. Onde não há transformação, onde não há cura, onde não há libertação. E aí a igreja, ela deixa de cumprir o papel. Eu deixo de cumprir aquilo para o qual eu fui chamado. Então, uma igreja sem amor, ela começa a odiar não apenas o pecado, mas ela começa a odiar o pecador. Uma igreja sem amor, ela perde a compaixão. Uma igreja sem amor, ela perde a sensibilidade, o tato. Uma igreja sem amor, ela reúne pessoas que se acham melhores que as outras. Uma igreja sem amor, ela reúne pessoas que não aceitam mais a exortação e uma palavra, às vezes, de Deus, que ajude ela a sair de algum problema. Uma igreja sem amor vai gerando pessoas magoadas, vai gerando pessoas contraídas, que não se abrem mais uns com os outros. Porque uma igreja sem amor, com pessoas sem amor, ao invés de eu compartilhar uma dificuldade com você para que você ore, você vai contar para outro. Você, com uma aparência de santo, espalha para a igreja inteira. E aí aquilo vira um câncer. Aquilo envenena. Mas fulano fez isso? Misericórdia. E aí a gente não tem um entendimento. E aí isso é uma fofoca. Isso cai para fofoca. Porque vai contaminando toda a igreja. Porque quando há o amor genuíno, quando há o amor verdadeiro, nós guardamos isso. Nós guardamos os segredos dos nossos amigos. Nós guardamos as confissões que um amigo pede para que eu não possa contar para ninguém. E aí eu vou orar, a gente vai ajudar. E se não resolver, eu vou procurar irmãos maduros para nos ajudar. Eu não vou procurar qualquer um para ficar contando as coisas também. Porque numa pequena brecha, num pequeno detalhe, uma gota passa a se tornar um oceano.
Porque vocês já viram o telefone sem fio como é que é. Começa uma coisa e termina um livro. Então, as práticas sem amor, elas não revelam nada. Tudo que a gente for fazer, se não houver amor, nós estamos perdendo o nosso tempo. Eu posso me matar, eu posso colocar fogo no meu corpo. Se não houver amor, isso de nada vai valer. Quando a gente perde a noção, a gente começa a buscar a Deus por aquilo que Ele pode me dar. E não por aquilo que Ele é. Lembra do começo da sua conversão? A alegria que havia no seu coração em ler a palavra. A alegria que havia em vir e encontrar os irmãos na igreja, no pequeno grupo, nos churrascos, nos encontros, nos acampamentos, nas convenções. E aí hoje a gente tem que ficar brigando com o povo para que eles venham, para que eles participem, para que eles se envolvam. Porque o amor tem se esfriado. Porque aquela paixão que existia, nós vamos perdendo. Nós vamos negociando coisas, nós vamos conversando demais com a aparência do mal, com o pecado. A gente vai abrindo exceções demais. A gente vai fazendo coisas que antigamente a gente passava longe. E aí vai gerando brechas para que o diabo venha e contamine essa semente. Chega aí os meninos de louvor. Vamos encerrar. Se você vê lá no final, existe algo que ele deixa lá como condição. Ele fala, olha, se vocês não voltarem, se vocês não se arrependerem, sabe o que vai acontecer? Eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. O candelabro, depois vocês procuram lá para vocês verem, quem não conhece, era aquela parada lá de Israel que tinha uma base e tipo uns 4 coisas que ficavam assim para colocar vela. E ficavam lá no Santo dos Santos para que iluminasse aquele lugar. E a função do candelabro era trazer a luz ali mesmo. Era iluminar. Então, o que ele estava falando com isso aqui, que eu vou tirar o candelabro? Quando a igreja, ela deixa de lado a prática de amar, ela perde a luz de Cristo. Ela perde o brilho que ela tinha. Uma igreja sem amor, ela não passa de um clube social. Pessoas que não amam são pessoas que não brilham mais à luz do Evangelho. Pessoas que não amam, elas não conseguem mais iluminar e apontar o caminho de salvação. Porque elas se tornaram amargas, elas se tornaram duras, elas se tornaram grosseiras, elas se tornaram sem esperança, sem fé. Então, isso é uma palavra que Deus me deu. Mas isso é para cada um de nós. Lembra de onde você caiu. Às vezes você está sorrindo aí hoje, mas lá no fundo Deus sabe a angústia que você está no seu coração. Porque às vezes você foi ofendido, você não perdoou, você não resolveu o que tinha que ser resolvido. E aí isso foi criando feridas no seu coração, que só foram te afastando do amor genuíno. Lá onde era Éfeso, lá na Turquia hoje, só existem ruínas.
Só existem pontos turísticos para ser visitados e fotografados. Porque a profecia se cumpriu. Aquela igreja morreu. Hoje lá 98% da religião predominante é o islamismo. Porque o brilho e a luz do evangelho foram retirados. Porque aquele povo que tinha esse amor genuíno se perdeu. Então essa é uma palavra assim, de exortação para a igreja, uma palavra de exortação para a nossa vida. Aonde está o nosso coração? Aonde está aquele amor? Aquele brilho que nós tínhamos no olhar em anunciar o evangelho? Que se perdeu. Feche seus olhos aí.